Graças a Deus, glória a Deus, amém? Acertaram aí, nós não falamos hoje dos corredores, né? Deu certo? Amém? Glória a Deus, amém, amém, queridos, graças a Deus. Eu quero compartilhar hoje uma palavra. Você já tem o tema aí, queridos? Você tem? Coloca para nós o tema, se tiver. Acho que não tem não, né? Ok. Pode nada, filho. Quero compartilhar sobre o tema Jesus Cristo ou outro... Não, está incompleto. Evangelho de Jesus Cristo ou outro evangelho. A escolha é sua. O Evangelho de Jesus Cristo, faz a correção aí se der. O Evangelho de Jesus Cristo ou outro evangelho. A escolha é sua. Eu quero meditar inicialmente no texto de Gálatas capítulo 8, a partir do verso... Gálatas capítulo 1, desculpe, a partir do verso 8. Contudo, eu vou ler todos os textos na versão KJA, King James atualizada. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar homens, não seria servo de Cristo. Pai, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e que essa palavra possa fortalecer, proteger, edificar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok? O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja, dos Gálatas, né? Ou da galáxia. E ele está recomendando e exortando aquele povo a permanecer fiel ao evangelho que havia sido pregado, que é o evangelho de Jesus Cristo, e não se desviassem e não dessem atenção a outros evangelhos que estavam sendo naquela época apresentado a eles, aquela igreja e também a outras igrejas. Quando Paulo faz essa exortação, ele leva isso de uma maneira muito séria, considerando pelo Espírito de Deus o que iria continuar acontecendo depois daqueles dias, e o que aconteceria num nível ainda maior quando estivéssemos vivendo os últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo hoje. O Espírito de Deus previa que surgiriam falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, que estariam pregando um evangelho diferente do evangelho que estava sendo pregado pelos apóstolos, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo indica ainda que a motivação de muitos desses falsos ensinos seria na tentativa de agradar ou se adequar à necessidade das pessoas. A mudança da pregação do evangelho se daria pela necessidade, pelo desejo de muitos mestres, falsos mestres, quererem se adequar, quererem agradar o público que está sendo ministrado através da pregação.
Isso não é coisa nova. Isso já acontecia lá atrás, na época da igreja primitiva. Tentar mudar a verdade em mentira. Tentar distorcer a pregação apostólica, bíblica. Isso não é algo dos dias de hoje. O grande perigo de se dar ouvidos a um evangelho que não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o resultado. É aonde essa pregação vai te levar. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos leva à salvação, ele nos leva à vida eterna, ele nos leva a viver uma vida agradável a Deus. A pregação de um outro evangelho, além de trazer condenação terrível, pois a pessoa se coloca debaixo de maldição. Aquele que ensina um outro evangelho, aquele que prega um outro evangelho, que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele se põe debaixo de maldição. Mas o problema é que ele não entra debaixo de maldição sozinho, ele não recebe condenação sozinho. Todos aqueles que seguem os seus ensinamentos sofrem a condenação junto com ele. Paulo está preocupado com a qualidade do ensino e com a perseverança na doutrina bíblica verdadeira, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Desde o início da igreja primitiva, nas cartas, haviam advertências, desde Paulo, do apóstolo João, também, e outros apóstolos, advertiam a respeito de mestres que se fariam mestres nos tempos posteriores. Pastores que se colocariam e se auto-intitulariam pastores por motivações mercenárias, de olho em dinheiro, de olho em posição, em títulos. Naquela época isso já era uma realidade. Líderes egoístas que queriam o destaque, que queriam estar em evidência. Igrejas que são abertas com motivações antibíblicas, quebrando princípios espirituais. Como já disse o pastor, eu preciso de pilha aqui, uma pilha nova aqui. Troca, por favor, o microfone. Igrejas que, como disse o pastor Josué Gonçalves, que são abertas, mas não são igrejas de fato. Tem placa de igreja, tem nome de igreja, tem um povo reunindo, mas que no mundo espiritual não são igrejas. Pastores que auto se ordenam, ou se ordenam de forma inadequada, quebrando princípios espirituais, têm título de pastor, mas no mundo espiritual não são pastores. São homens que andam errantes, que se auto-intitulam, que se auto-levantam e atrai sobre si juízo, condenação, ataque espiritual que não podem resistir. São destruídos por sua própria ganância, porque não compreendem o que é o Evangelho, o que é a palavra de Deus. Ocupar uma posição espiritual sem ter a devida unção para aquela posição é loucura, porque quando vierem os ataques, não vai ter como resistir, vai ser destruído. Entretanto, alguns pastores que foram levantados pelo Senhor
no decorrer da sua trajetória, esqueceram-se de que foram chamados por Deus, esqueceram-se dos princípios espirituais e da necessidade de agradar a Deus, e começaram a buscar se adequar, atender os vários tipos de pecado que existiram no passado e continuam existindo hoje. Adequar a pregação da mensagem do Evangelho para que não confronte mais o erro, o engano, o pecado que as pessoas estão vivendo. Não existe na Bíblia nenhum lugar onde Deus não tenha confrontado o pecado do povo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, porque Deus é um Deus santo, Deus é santo, Ele não compactua com o pecado, o salário do pecado é a morte. Paulo sabia que surgiriam outras mensagens que seriam denominadas evangelho, mas não seria o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: se eu, o apóstolo Paulo, ou mesmo que algum anjo de Deus venha para apresentar um evangelho diferente do evangelho que vocês têm recebido, que nós temos pregado, seja amaldiçoado. Paulo, ele diz: porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Irmãos, existem temáticas que nós precisamos tratar e trabalhar e pregar na igreja. Seria mais confortável para nós não falar, mas a gente tem que falar, porque envolve conhecimento, envolve posicionamento. Se a gente não fala, as pessoas só ouvem o outro lado, só ouvem a outra parte, e começam a ser enganados e vão se familiarizando com terminologias aparentemente agradáveis, legais, mas que tem engano, que tem pecado, que tem contradição em relação à palavra de Deus. Eu estava falando com um jovem hoje que está entrando na universidade. Ô, meu irmão, fica tranquilo, permaneça firme, que a luz resplandece no meio das trevas, que as trevas não vão prevalecer sobre você, mas você tem que ter um posicionamento firme. O pastor tem ouvido o que o senhor tem pregado aqui, e quando eu cheguei lá, de cara eu já consegui identificar muita coisa, e não partiu nem dos professores, dos próprios alunos. Eles já chegam em cima da gente, compartilhando comigo. A gente precisa entender que cada vez mais, irmãos, eu pedi para desligar isso aqui. Cadê o... Estou quase congelando, cadê o Luiz? Luiz? Está na internet, todo mundo vendo eu chamar o Luiz. Irmão, tá frio aí também, irmãos? Aí tá tranquilo aí? Tá frio também? Aqui também tá frio para os irmãos. Depois vocês editam aí na mensagem. Galera que for colocar a pregação, edita essa parte aí do ar-condicionado. Rapaz, cadê o Luiz, irmão? Eu vou congelar aqui, irmão. O Luiz, ele estava lendo alguns artigos científicos falando sobre a possibilidade de congelamento depois de descongelar daqui a não sei centenas de anos. Acho que ele está querendo fazer isso comigo aqui. Meu irmão, a única coisa boa que o Luiz tem nesses negócios aí de congelar os irmãos é que o Luiz é vascaíno. Entendeu? Pelo menos time ele sabe escolher.
Time ruim, né, cara? Tô com pena de você, Luiz. Ai, Jesus. Obrigado, irmão. Diminui dos irmãos aí também. Os irmãos estão com frio, cara. Não, lá atrás não. Lá atrás tá calor. Aqui. Tá bom assim? Tá bom, não mexe em nada, Luiz. Eu falei pra tu não mexer em nada, cara. Caramba. A gente precisa de um posicionamento, irmãos. Posicionamento bíblico. Quanto mais a gente caminha para o fim, mais contradições vão surgir. Já tem gente aí publicando uma nova Bíblia, Bíblia contemporânea, onde eles arrancam versículos bíblicos que falam sobre o pecado da homossexualidade, que na Bíblia é um pecado, assim como o pecado do adultério, pecado da mentira. Está na Bíblia, não herdarão o reino os que praticam tais coisas, e tem uma série de pecados. Deus não mudou, a sua palavra não mudou. Eu tenho falado aqui que uma coisa é você contextualizar. O que é contextualizar? É você compreender a conotação da época, né? A conotação da época, as questões do próprio Estado judeu. Por exemplo, né, alguém cometer pecado de adultério, ninguém vai apedrejar, né? Aquilo estava relacionado à lei do Estado de Israel. Eram leis, algumas leis eram para reger a nação de Israel. No Código Penal brasileiro, até alguns anos atrás, eu não sei se continua assim, se mudou, o adultério era um crime, era considerado um crime. Não era apedrejado como era lá antigamente no povo judeu, mas era considerado um crime. A gente precisa entender o que eram ritos judaicos, cerimoniais, o que estava relacionado às leis dos estados, o que estava relacionado à moralidade, os pecados de moralidade, porque as questões da moralidade não mudaram, ou não podem ser contextualizadas. Por exemplo, adultério era adultério lá, era pecado lá, e continua sendo pecado aqui. Você está entendendo? Paulo diz: eu estou tentando apenas agradar, ou eu estou tentando ser apenas agradável às pessoas. Se ainda estivesse buscando agradar homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, se tem uma coisa que vocês não esperem de mim, é que eu mude a minha pregação para agradar você. Não mude, não mude. Não espere isso de mim, eu não vou mudar. Não vou mudar. Você vai encontrar igrejas por aí que já estão atualizando Bíblia, igrejas aí que estão alinhadas com o discurso da nova ordem mundial, Panon, né? Estão se alinhando, entrando para o progressismo, que é uma nova roupagem para o comunismo, mas é a mesma porcaria, né? Tem as mesmas bases e crenças que estão preparando o mundo para receber a nova ordem mundial. Infelizmente, algumas igrejas evangélicas estão entrando por esse caminho da atualização da Bíblia, o caminho da relativização da verdade, da palavra. Estão começando a pregar um outro evangelho. Estão procurando agradar e se adequar a esse mundo pós-moderno, que está indo de mal a pior, onde as coisas não vão parar de piorar, né? Vai continuar piorando. Estão tentando normalizar, estão tentando fazer a cabeça das nossas crianças, para que quando elas crescerem, elas tomem como normal, natural, aquilo que Deus reprova. É por isso que eles lutam tanto para implementar a ideologia de gênero. É por isso, eles querem fazer a cabeça das crianças,
Porque eu e você podemos criticar, podemos questionar, podemos analisar, podemos confrontar com a palavra. Mas se uma criança for doutrinada desde pequena, ela vai olhar para a palavra de Deus e não vai enxergar. Ela não vai discernir. Ela vai rejeitar. Deus não mudou. Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A sua palavra não muda. Não muda. 1 Coríntios capítulo 5. Quero ler um texto com vocês de uma carta de Paulo à igreja de Corinto. Tem tudo a ver com o que nós estamos pregando. Parte do versículo 1. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Além de estar vivendo uma vida de pecado, os irmãos ainda estavam cheios de arrogância. Não devias, pelo contrário, repugnar, não é acolher, não é passar a mão na cabeça, não é incluir, não, você inclui pessoas, pecado não, ok? Você acolhe pessoas, mas você não compactua com o pecado, com a prática do pecado. A gente precisa entender, né? Versículo 2: ainda está cheio de arrogância, não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude, expulsar da comunhão aquele que assim procede. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei. Não podemos julgar, não julga. Nós temos que julgar. A Bíblia nos manda julgar os que são de dentro. Os que são de fora, o próprio Deus vai julgar, mas os de dentro, a Bíblia fala para a gente julgar. Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, quando vos reunides em nome do Senhor Jesus, eu estando convosco em espírito diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entregue esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Um pouco, quando há pecado permitido, eu não estou falando no meio de uma igreja grande como essa. Se for investigar, vai ter pecado, a gente vai descobrir, mas estou falando de permitido. Pecado onde a liderança tem conhecimento que a pessoa está na prática de um determinado pecado e não se faz nada. Onde aquela pessoa, não estou falando pecado acidental, ou aquela pessoa que luta para vencer uma situação, não estou falando disso. Eu estou falando daquela pessoa sem vergonha, que já vive aquele pecado como, não, eu sou assim mesmo, eu nasci desse jeito. É o meu prazer, eu quero ser feliz. Paulo está falando de algo assim. Livrai-vos do fermento velho, versículo 7, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associeis. Olha só que coisa séria, irmãos. Olha só que coisa séria, irmãos. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. A nada. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem os avarentos, nem os ladrões, ou ainda os idólatras.
Se assim fosse, seria necessário que saísses do mundo. Paulo não está falando para você não ter contato com as pessoas imorais lá de fora. Não, nem com os imorais, nem com os avarentos, não. Ele fala assim, se fosse fazer isso, ia ter que sair do mundo. Ele está falando de gente de dentro, da igreja. Gente que se diz crente, que congrega, que vive nessa prática. Versículo 11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. A gente vê o tempo todo na igreja irmãos lanchando, participando de churrasco com gente maledicente, tendo comunhão ali com gente maledicente, maldizente, ou gente que vive em uma prática de pecado e você sabe. Daí, porque quando você não sabe, é uma coisa, mas você sabe que a pessoa está naquela prática de pecado, não se arrepende, não muda a vida dela, e você ali tendo comunhão, sentando, comendo. Paulo diz, não se associe, não se relacione com essas pessoas da igreja. Não estou falando de fora da igreja. Os de fora da igreja, você teria que sair do mundo para não se relacionar e não se associar com elas. Paulo está falando dos da igreja. Isso é muito sério. Pois, versículo 12, como haveria de julgar os que estão de fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar os que são de dentro? Julgar os que são de dentro. Nós temos que julgar os que são de dentro. Jesus, ele não julgou ninguém, ele só amou. Ele só amou. Ele sabe da nossa fraqueza. É assim que Jesus agiu? Foi assim? Só se for na tua Bíblia, né? Nessa Bíblia aí atualizada. Na tua não, né? Você não tem essa Bíblia. Naquela Bíblia atualizada lá. Porque na nossa Bíblia não diz isso não. Na nossa Bíblia, quando Jesus entrou no templo, ele viu aqueles caras lá se comportando de forma inadequada. Ele virou a mesa, ele cirou. Ele foi áspero, firme. Na minha Bíblia diz que uma vez Jesus curou uma pessoa e falou, vai e não peques mais. Não, ele não falou, eu compreendo a tua fraqueza. Você nasceu com essa inclinação. Não. Jesus, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus, quando estava ali naquela mulher que foi pega em adultério, ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra, porque a vida daqueles hipócritas, daqueles religiosos, estavam lotadas de pecados. E a presença santa de Jesus, de alguma forma, trouxe essa revelação e essa consciência para eles. Depois Jesus pergunta àquela mulher, a mulher adúltera, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, não, eles foram embora. Jesus fala, nem eu tampouco te condeno. Agora ele disse uma coisa, vai e não peques mais. Estão falsificando a pregação do evangelho. Uma das heresias que estão pregando nos dias de hoje é a universalidade do alcance do evangelho. Jesus morreu, então está todo mundo salvo. Isso é mentira. Hitler está no céu, Saddam Hussein está no céu, né? Porque Jesus morreu, está todo mundo salvo. Isso é mentira, isso não é verdade. Outra mentira, outro equívoco é que o Senhor é quem escolhe quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Você é predestinado para o céu, você é predestinado para o inferno. Isso é outra mentira, um equívoco muito grande. Todas as vezes que o Senhor Jesus ou alguns dos apóstolos mencionam predestinação, quando é mencionado está sempre no plural.
Ele vos predestinou, está falando da igreja. Ele vos predestinou. Todas as vezes que alguém há a menção de condenação, está sempre no plural, né? Os que não creram, os que não receberam a palavra, os descrentes. Toda vez que a doutrina da salvação ela é apresentada de forma pessoal, para que todo aquele que nele crê não pereça. É preciso crer em Jesus. A mensagem do Evangelho fala de salvação através da fé em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade de Deus é que nenhum pereça, está na palavra, mas que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho. Se a vontade de Deus é que ninguém pereça, isso significa que a salvação, a porta da salvação está aberta para todos. Porque se Deus escolhesse quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, não seria verdade esse versículo bíblico, que ele deseja que ninguém pereça. O desejo do coração de Deus é que ninguém pereça. Uma outra coisa é a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? Deus sabe aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser salvos. Porque um dos atributos eternos de Deus é essa presciência, é a onisciência e a presciência. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que aconteceu no passado, está acontecendo no presente e que vai acontecer no futuro. Deus sabe quem vai receber a mensagem do Evangelho para a salvação e aqueles que vão rejeitar a mensagem do Evangelho para a condenação eterna. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala de uma decisão e uma atitude pessoal, não coletiva. Um outro texto fala justamente sobre a mensagem do Evangelho. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Eu quero enfatizar. Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebeste, no quais estáis firmes. Por meio dele quem? Do Evangelho, também sois salvos. O Evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo e também pelos demais apóstolos que nós pregamos hoje, é por meio da pregação desse Evangelho que nós somos salvos. Amém? Desde que, isso é uma condicionante, desde que nós somos salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, desde que você tome posse, desde que você fique firme, desde que você não desvie. Caso contrário, tendes crido em vão. Caso você desvie, caso você troque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por um outro Evangelho, caso contrário, você tem crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. O centro da mensagem do Evangelho que nós pregamos é que o homem é pecador, está separado de Deus, está condenado à separação eterna, está condenado ao inferno de fogo, ao lago de fogo, por toda a eternidade. Mas Deus providenciou a salvação para o homem. Deus providenciou o resgate do homem, do ser humano, para que ninguém pereça, mas que tenha uma vida eterna. Deus preparou, através de Jesus,
uma nova morada, um lugar eterno, um lugar celestial para todo aquele que nele crê. Deus preparou mansões celestes. Lá as ruas são de ouro. A beleza daquele lugar é uma beleza indescritível. Lá, pensa num negócio gostoso que você gosta de comer aqui. Hein? Se a Isabela estivesse aqui, eu acho que ela está lá em cima com as crianças. Ela ia falar petit gâteau. Ela gosta do petit gâteau. Petit gâteau é besteira perto do que você vai comer lá. Nós vamos comer no céu não pela necessidade de fome, mas por comunhão. A gente não come quando a gente está tendo comunhão? Já reparou? Vamos fazer uma comunhão. Por que a gente que crente engorda um pouquinho? Porque faz comunhão. Pensa em comunhão sem comida. Comunhão sem comida. Quem é a célula que faz comunhão? Hoje nós vamos fazer, não vai ter reunião da célula, vamos fazer uma comunhão. É claro que tem comida. Seria desnecessário falar que vai ter comida. Vai ter um negocinho para tu, mastigar. A ceia do Senhor fala de uma mesa de comunhão, né? E na época da igreja primitiva não era esse negocinho que a gente come aqui com cálicezinho, não. Eles comiam pão, comiam. Paulo teve até que recomendar que tinha gente que estava indo para comer desesperadamente na ceia do Senhor. Aí Paulo falou que quem tem fome come na sua própria casa. Aqui o propósito aqui é outro, né? Então, o Senhor é um Deus de comunhão. Toda a aliança, toda a celebração bíblica tem comida. E no céu vai ter comida. Só que vai ser uma comida saborosa, né? Como a gente nunca provou. Não vai engordar, sem calorias, irmãos. Irmão, pensa aí num sonho, irmão. O meu sonho era comer um negócio gostoso e não engordar. Lá vai ser assim. Jesus preparou um lugar para nós, mas para chegar lá, a gente precisa crer. A gente precisa entender. A mensagem do evangelho é essa: o homem é pecador, está perdido, separado de Deus. Não há nada que o ser humano possa fazer que o livre da condenação eterna. Mas Deus providenciou um escape. Deus providenciou uma salvação. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para nos substituir na morte da cruz. Jesus morreu em nosso lugar. Nós devíamos estar lá por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência, da nossa rebelião, daquilo que nós fizemos contra Deus, da nossa natureza pecaminosa. Mas Cristo nos substituiu lá na cruz e morreu em nosso lugar, pagou o preço da nossa dívida, derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Que temos ouvido é o que Paulo diz. Irmãos, lembra do evangelho que eu preguei? Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto primeiramente vos transmiti, foi o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A nossa salvação, a base da nossa salvação é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas para recebermos os benefícios da morte de Cristo na cruz, é necessário haver arrependimento. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre a sua vida um tempo de refrigério. Não há um evangelho diferente. Não tem como servir a dois senhores. Não há como viver uma vida promíscua, ímpia, iníqua
e sonhar com a salvação. Não. Há como você ter fraquezas, você ter lutas, você de vez em quando pecar e Jesus te perdoar e você caminhar debaixo dessa graça salvadora para viver a vida eterna. Isso há. Mas uma vida deliberada, uma vida sem arrependimento. Imagine, irmãos, se essa coisa continuar ampliando do jeito que está. Começa com um pecado, daqui a pouco, se esse a gente está liberando, por que não pode liberar o outro? Daqui a pouco, irmãos, vai ter aqui gente, né, em adultério e vivendo com normalidade. Porque hoje tem gente com adultério, tem nas igrejas, mas ninguém sabe. É uma coisa escondida, é uma coisa que não é trazida. Por que não é trazida? Porque é um pecado. E a pessoa tem consciência que está vivendo num pecado. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Está na palavra. Mas daqui a pouquinho vão dizer, não, o relacionamento dele estava ficando cansativo, enjoado e tal. É melhor ele ter um caso extraconjugal do que abandonar a família. Daqui a pouco vai se pregar isso por aí. Daqui a pouco vão começar a pregar coisas que a palavra não diz, que Deus não liga para o pecado. Irmãos, Deus odeia o pecado. E nós precisamos pedir a Deus que Ele gere isso no nosso coração. Porque a gente tem uma inclinação da carne para o pecado. A gente tem uma inclinação, é como se fosse uma tendência. A gente quer agradar a Deus, mas existe uma tendência de querer fazer coisa que não agrada a Deus. Então a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, gera no meu coração aversão contra aquilo que desagrada ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, como orou o salmista, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Eu quero terminar essa palavra perguntando para você, qual é o evangelho que você vai escolher? É o evangelho de Jesus Cristo ou é um outro evangelho? O evangelho de Jesus Cristo, a base é a palavra de Deus. Os princípios do evangelho de Jesus Cristo, eles não mudam. São os mesmos princípios. Princípios são imutáveis. A lei moral de Deus não muda. Ritos religiosos, como por exemplo, guardar o sábado ou a circuncisão, são específicas do judeu. Quando os apóstolos foram tratar a respeito do que os gentios deveriam fazer, porque estava tendo um problema entre os crentes da circuncisão, entre os crentes judeus que estavam querendo fazer os crentes gentios guardarem a lei. Paulo e Barnabé foram até Jerusalém, reuniu com os demais apóstolos, e Tiago, no final daquela reunião, deu um parecer que não era para impor nada disso para os crentes gentios. Eles precisavam se abster da impureza, do pecado, da imoralidade, dos ídolos, do sangue. Mas deixou os gentios liberados do encargo, da prática do judaísmo. A gente precisa entender e conhecer a mensagem do evangelho, para que ninguém coloque peso sobre a nossa vida, e para que a gente não abra mão dos valores que Deus não abre mão. Você está entendendo? O fato de eu estar pregando essa mensagem não significa que sou melhor do que ninguém. Muitos dos atualizadores de Bíblia, né, que está crescendo o número de atualizadores de Bíblia, os caras têm uma qualificação muito boa, são muito bons, né, considero muito melhores do que eu, alguns deles. Mas eu tenho um zelo pela palavra, em pregar a palavra, e tenho, pela graça de Deus, o Espírito da verdade que habita em mim. O Espírito que guia, que me conduz a toda a verdade.
E é através da direção desse Espírito que nós buscamos preservar essa verdade, essa mensagem do Evangelho. E essa palavra é uma palavra de reflexão. É uma palavra de alerta. Porque surgirão, irmãos, daqui para frente vão surgir líderes enganadores. Talvez no nosso meio surjam pessoas que vão ser usadas por Satanás para tentar desviar o rebanho, como aconteceu na época da igreja primitiva. Talvez surjam, espero que não, em nome de Jesus, espero que não. Espero que o ensino que vocês têm recebido possa proteger vocês, mas nós não estamos livres. O que vai guardar você é o conhecimento da palavra, é o examinar na palavra e identificar, não, isso aqui procede, isso aqui não procede. Isso procede, isso não procede. Eu falei há um tempo atrás com os líderes, uma reunião que eu fiz com alguns líderes, eu estava falando com eles, e aí eu fiz algumas colocações. Perguntei: irmãos, ungir a casa é bíblico ou não é bíblico? Fiz a pergunta para eles. Larguei. E aí, quando você unge a casa, Deus protege tua casa, sim ou não? Perguntei para ele, não é para tu responder não. Ungir a casa. Aí alguém falou assim, lá no Egito eles aspergiram sangue. Não, eu estou falando de unção com óleo. Lá eles aspergiram sangue, foi outra finalidade. Ungir a casa protege a casa. Tem base bíblica para ungir a casa? Vou botar o irmão lá na porta. Todo mundo que for entrando, nós vamos ungir. Sai ungindo todo mundo que entra na porta. E tudo culto a gente faz isso. Os irmãos vão entrando e recebendo a unção. Tem base bíblica para isso? Eu estava falando sobre o perigo de nós não conhecermos a palavra. O perigo de nós tornarmos experiências em doutrinas. Respondendo, para tirar a curiosidade de vocês, ungir a casa não é bíblico. Ungir o enfermo é bíblico. Tiago 5. Está alguém doente, você vai chamar os líderes da igreja, você vai ungir, e a oração da fé vai curar o enfermo. Ungir a casa não é bíblico. Agora, se Deus te der uma direção, se o Espírito Santo te der uma direção, unge a casa, é diferente. Ok? Já ungi minha casa várias vezes, mas não é uma doutrina. Eu estou passando uma luta, unge tua casa. Não é assim, irmão? Isso não é doutrina, cara. Todo domingo agora nós vamos ungir, todo mundo vai. Se o Espírito Santo falar, olha, hoje todo mundo quando chegar, antes de entrar, vai ser para ungir, nós vamos fazer. Quando a gente obedece a direção do Espírito Santo, tem proteção. Ok? Unge com sal. E aí? Eliseu jogou sal e as águas de amarga ficaram doces. E daí? Jesus cuspiu na lama, fez lama, botou no olho do cego, e o cego ficou curado. Isso por uma casa é doutrina? Quantas pessoas você já colocou lama com cuspe na enfermidade dela? Eu nunca fiz isso. O apóstolo Kenneth Hagin, ele conta que uma vez ele estava orando e entrou uma mulher com uma barriga muito grande, de uma doença, e o Espírito Santo falou para ele: dá um soco. Ele: vou fazer isso não. Vou dar um soco na barriga da mulher, que doideira é essa? O Espírito Santo falou: dá um soco. E ele relutou, irmão, e relutou muito. O Espírito Santo falou: é só você dar um soco que ela vai ser curada. E aí
Quando ele deu um soco, aquilo estourou e saiu líquido, e a mulher foi instantaneamente curada. Só que foi uma vez só. Imagina só se isso vira doutrina. Todo mundo chegar com a barriga meio grande, o irmão comeu pra caramba, tá com a barriga grande, você vai lá dar soco na barriga do cara. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as heresias, os falsos ensinamentos surgem através de uma experiência. Uma experiência que você teve. Você fez algo que Deus mandou fazer naquela situação, e aí você acha que porque você fez e deu certo, tem que virar uma doutrina. Todo mundo numa situação daquela tem que fazer aquilo. Já ungi minha casa muitas vezes de acordo com a direção do Espírito Santo, mas isso não é uma doutrina. Para que eu chegar aqui na igreja, irmãos, você vai chegar na sua casa e vai ungir a sua casa. Não. Se alguém estiver conversando comigo, o Espírito Santo me der uma direção, olha, você quando chegar na sua casa, você unge a sua casa, é diferente, que é uma direção, e a obediência traz proteção. Eu quero que você cresça, irmão, você amadureça. Eu estava falando do sal, ungir com sal é bíblico? Não é bíblico. Não é porque Eliseu jogou sal na água, a água de amarga ficou doce, que você vai ungir com sal. Mas uma vez eu estava orando por uma pessoa, estava endemoniada, e o demônio não saía, e o Espírito Santo falou para mim: pega um sal, unge um sal, coloca uma pedrinha de sal dentro de um copo d'água, sem essa pessoa ver, e dá para ela beber. Eu peguei uma pedrinha de sal, aquele sal que a gente faz churrasco, sal grosso, orei, porque o Espírito Santo me deu essa direção, ungi, coloquei dentro do copo d'água, levei para a pessoa, e quando tomou aquele copo d'água, o demônio deu um berro e manifestou. Por quê? Por causa da obediência. Não é uma doutrina. Alguma vez aqui já dei copo com 14 anos de igreja, já dei copo com água com sal para algum de vocês aqui tomar? Nunca, porque não é uma doutrina. O falso evangelho, ele começa a partir de experiências, a partir de revelações particulares. A pessoa teve uma revelação particular, mas não tem respaldo na palavra. Foi uma experiência dela, foi uma revelação particular, mas não tem base bíblica. Aqui na igreja, há um tempo atrás, eu repreendi uma pessoa que veio: pastor, eu tive um sonho e o demônio entrava aqui na igreja e fechava a porta e segurava a porta e prendia a porta e ninguém conseguia entrar. Eu falei: esse sonho não é de Deus, porque está escrito que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, quanto menos um demônio vai travar a porta da igreja. Deus está levantando uma geração diferente, uma geração forte nesses dias, porque vai ser preciso. Você vai entrar nas universidades e você vai precisar da base da palavra. Você vai estar no seu emprego, vai precisar da base da palavra. Você vai estar no meio de uma geração que não liga, não preza, que despreza o que está nessa palavra. Mas você vai ter que ter essa base da palavra para você não ser contaminado por eles. Deus está levantando um povo que está sendo preparado para reinar, um povo que está sendo preparado para o arrebatamento. Mas antes do arrebatamento, nós não sabemos o nível que nós vamos ter que entrar ainda. Nós não sabemos, porque antes do período das dores tem um princípio das dores, que já alcançou vários lugares, vários países. Quando é que a gente viu um país democrático como era o Canadá, pastores sendo presos porque abriram a igreja?
Outro dia um pastor foi multado porque estava pregando em praça pública, falando em praça pública, em voz altiva, pregando o evangelho. A polícia, chegaram 5 carros da polícia para multar o cara, o pastor. E ele falava lá no meio do povo: se eu estivesse aqui protestando contra o governo, pelado, eles não iam fazer nada. Mas eles estão me multando porque eu estou pregando o evangelho. Irmãos, tá tudo muito descarado. Estamos caminhando, mas a igreja vai prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você é a igreja. Não tenha medo. Não tenha medo do que vem pela frente. Nós vamos prevalecer. Amém, irmão? Nós vamos prevalecer. Você não pode abandonar a palavra. Não abandona a palavra. Perca o emprego, mas não perca a salvação. Tranca essa porcaria dessa universidade se for necessário, mas não abra mão da sua fé. Perca amigos, mas não perca Jesus. Perca até mesmo família se for necessário, mas não abra mão da sua fé. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, mas não renunciar, não abrir mão de pai, mãe, família, de bens, de coisas, por minha causa não é digno de mim. Esteja disposto a fazer o que for preciso, abrir mão do que for preciso por causa de Jesus. Jesus não está incentivando ninguém a não ter um bom relacionamento com a família, muito pelo contrário. Mas ele está dizendo para você que não pode ter nada na sua vida que fique na frente, que seja mais importante do que Jesus. Nada, nada. Nem a aprovação dos outros, nem os amigos, nem o trabalho. Nada pode ser mais importante do que Jesus. Jesus morreu por nós. Ele requer que nós nos arrependamos da nossa maneira antiga de viver, quando nós vivíamos de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o Deus desse século, que havia cegado o nosso entendimento. Mas nós recebemos a luz de Cristo e nossos olhos foram abertos para a salvação, e nós fomos chamados para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Nós fomos chamados para viver a vida que Jesus viveu aqui nessa terra. Nós fomos chamados para conquistar. Nós fomos chamados para fazer diferença. Nós fomos chamados para proclamar a liberdade aos cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar também que em breve será o dia da vingança do nosso Deus. Em breve, nós fomos chamados para fazer diferença. Fique em pé no seu lugar. E aí, o Evangelho de Jesus Cristo ou outro Evangelho? Qual é a sua escolha? Você pode responder: o de Jesus ou outro? O de Jesus ou outro? Diga: Jesus, Jesus, para que eu não abro mão de Jesus. O Espírito Santo, ele capacita você a se manter fiel à sua fé. O Espírito Santo, ele capacita você a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Ele capacita você. Temos sido chamados para viver esse Evangelho, viver por meio desse Evangelho. Temos sido chamados para sermos a noiva de Jesus Cristo. Nós nos tornamos